aí, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo beleza? Hoje eu vou trazer esse tema novamente, que é disléxico, uma entrevista de emprego. Eu vou mostrar para você tudo que passa na cabeça e na vida de um disléxico. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Então, vamos seguir esse vídeo e vamos ver um pouquinho. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e se inscreva, dá aquele coice no like que é muito importante e também me siga lá no Instagram, tá, gente? Gente, meu Instagram tá muito legal, então vai lá e siga eu. Faço cada coisa no Story que você nem tem noção. Então, vai lá e siga eu. Então, hoje eu vou estar falando isso sobre entrevista de emprego do disléxico. Primeira questão da entrevista de emprego é o currículo. O disléxico, ele já se preocupa com o currículo, porque assim, ele tem medo de ter algo escrito errado no currículo. Sim, ele pediu para alguém da família dele corrigir alguma coisa assim, mas sempre há aquela insegurança. O disléxico, ele tem um pouquinho dessa insegurança, dessa questão de escrita e de leitura. Então, ele tem sim esse medo do currículo. Outra coisa também na entrevista de emprego para o disléxico é o medo. Acho que todo mundo tem medo da entrevista de emprego, todo mundo tem aquele receio da entrevista de emprego. Mas para o disléxico a tensão é um pouquinho maior, porque nós disléxicos sempre fica preocupado com o que vai acontecer, se vai pedir para ler, se fala ou não que tem dislexia logo no começo. Sim, a gente sempre se preocupa se a gente fala no começo ou se a gente espera para falar depois que a gente está trabalhando ou a gente nunca fala. Já aconteceu comigo de eu falar no começo. Na verdade, toda vez que a gente fala que a gente tem dislexia, as pessoas fazem 1001 perguntas. Então é complicado essa questão assim de falar no começo, porque às vezes, um exemplo, se é para um escritório, alguma coisa assim, a grande maioria acaba não sendo contratada, infelizmente, porque a pessoa não sabe sobre a dislexia e ela tem medo de contratar uma pessoa que tem esse problema. Já aconteceu comigo também de falar depois que eu fui contratada, e aí foi aquela polêmica, porque eu soltei assim, ai gente, não fica me corrigindo porque eu sei, eu tenho dislexia, então eu não consigo escrever com alguém me olhando, e acabei falando. Então a grande maioria das pessoas que trabalhavam ali comigo quis saber sobre a dislexia e eu tive sim que explicar. Não é todo mundo que sabe explicar sobre a dislexia, então é complicado para uma pessoa que tem dislexia sair explicando essa questão da dislexia. Outra questão da entrevista de emprego também que é complicada é a tal da entrevista de emprego grupal, aquelas entrevistas que é de grupo. Uma que o disléxico ele sempre tem um pouquinho mais de tensão que o outro, porque ele tem medo de alguém tirar sarro. Na verdade, nós disléxicos foi chamado de burro tantas vezes, a gente foi maltratado tantas vezes na escola, que quando tá reunido em um grupo de pessoas, a gente fica com esse receio e com esse medo que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na escola. Então isso acontece também na hora da entrevista de emprego. Se o disléxico é tímido, é pior ainda para ele conseguir passar numa entrevista de emprego. Uma, porque a timidez atrapalha na entrevista de emprego, não é todo mundo que é tímido que consegue estar passando pela entrevista de emprego assim tão simples. E outra é a questão também do receio e do medo. Hoje aqui em casa tá um barulheiro danado, então vocês escutar alguma coisa, não liga não. Então o receio e o medo da pessoa tímida é pior ainda, porque às vezes o disléxico ele é tímido por tudo que aconteceu com ele na época da escola. Por tantas vezes que as pessoas tirou sarro dele por ele falar errado, porque assim, muita gente não sabe. Nós disléxicos não trocamos só na escrita e na leitura. Às vezes, alguns disléxicos, eles trocam também na hora de falar. E o nervosismo, isso atrapalha muito. Quanto mais nervoso a pessoa fica, pior é para ela escrever, ler ou até mesmo soltar alguma palavra em ordem certinho. Outra coisa também é o disléxico que é
comunicativo. O disléxico que ele é comunicativo, ele consegue estar passando por algumas entrevistas de emprego, porque às vezes a comunicação dele é tão boa que a escrita, essas coisas não atrapalham. Então a pessoa nem percebe que ele é disléxico porque ele sabe vender ali o peixe. Sim, entrevista de emprego é vender o peixe, é você se vender. Ai, Deise, eu não sou vendedora. Gente, infelizmente, a gente é vendedor desde quando a gente nasce. Porque para passar por uma entrevista de emprego, você tem que se auto-vender. Então, você é um vendedor de você mesmo. Você vende o seu trabalho, você se vende, né? Então, a gente tem que aprender a se vender para passar numa entrevista de emprego. E quem é dislexo tem que aprender a se vender mais ainda, porque a gente tem que mostrar os nossos lados bons e tirar os lados ruins para as pessoas não perceber. Outra questão também é a tal da entrevista de emprego que tem redação. Gente, eu já passei por, acho que umas 2 vezes por isso. Como que é tenso a tal da entrevista de emprego que tem redação. Quando eu vejo que tem redação, o primeiro ponto que eu penso, me dê tema livre, porque aí eu falo sobre a dislexia, ou aquele tema, quem é você? Porque aí eu acabo soltando quem sou eu e falo da dislexia ali no papel. Porque é a hora que eu tenho que falar. Porque eles vão ler, eles vão ver os erros ortográficos gravíssimos e às vezes eles não vão contratar por causa daqueles erros ortográficos. Graças a Deus, uma das entrevistas de emprego que teve redação, eu consegui passar. Porque na verdade ali era uma redação de falar quem era eu, e eu falei que eu tinha dislexia, expliquei sobre tudo, falei sobre medos e sobre essas questões que a dislexia traz pra gente. Então, talvez acabou me ajudando, mas eu acredito que o que me ajuda muito nas entrevistas de emprego é a minha comunicação. Eu sou muito comunicativa, então eu me comunico bem. O que eu consegui da dislexia foi isso, a questão da comunicação e da criatividade. Então eu acabo mostrando para as pessoas que eu sou boa na comunicação. Por isso que às vezes empregos que fazem com que eu fico calada não me ajuda, porque automaticamente é uma coisa assim complicada para mim, empregos que eu não posso estar falando, eu não consigo trabalhar em local que eu tenho que ficar quieta, por isso que eu sou youtuber, porque assim eu posso falar à vontade. Mas a questão, voltando para a questão de entrevistas de emprego, eu falo para todas as pessoas que vai passar por uma entrevista de emprego, tenha fé, se venda. Então, assim, aprenda a se vender, treina em casa, se auto-vender, quem é você. Quem sabe eu trago mais vídeos sobre entrevistas de emprego para vocês, se vocês quiserem. É só dar aquele joinha que eu sei que vocês querem. Então, se venda, aprenda a se vender, aprenda a falar da dislexia no momento certo. Não vai na entrevista de emprego e já fala de cara sobre ela. Tenta olhar, tenta conhecer. Uma coisa também que é muito importante para você que é dislexo, tirar um pouco do seu medo na hora da entrevista de emprego, é você estudar sobre o ambiente de trabalho. Você vai ser recepcionista e nunca foi? Dá uma estudada o que uma recepcionista faz e conheça a empresa. Um dos erros principais é você não conhecer a empresa que você vai fazer a entrevista de emprego. Outra coisa também que eu falo e volto a falar nesse vídeo, você é disléxico, você não é burro, então se você for junto com um grupo fazer uma entrevista de emprego, vai de cabeça erguida, vai de peito aberto, mas vai e não tenha vergonha de quem você é. Ai, tem dificuldades? Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, então não se importa com o que as pessoas vão pensar e as pessoas vão dizer. E sim, não tenha vergonha de quem é você, tá? Então você vai conseguir o emprego dos seus sonhos, e se você tem dislexia e nunca fez um tratamento, faça um tratamento, procure um tratamento, tá bom? E você, empresa, contrata um disléxico, porque eu tenho certeza que
você não vai se arrepender, porque são pessoas muito inteligentes, pessoas muito criativas. Então você, empresário, não perca tempo. Contrate um dislexo para a vida de vocês. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, certo? Se você gostou desse vídeo, aproveita e dá aquele coice no like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, me siga lá no Instagram e comenta aí embaixo o que aconteceu em alguma entrevista de emprego que você já foi. Se você conseguiu o emprego ou não. Comenta aí embaixo pra mim, certo? E até o próximo vídeo. Tchau!